Bela, essa é a pele de um assassino. Personagem frequente da literatura, do cinema e também da televisão, o vampiro tem se mostrado em inúmeras formas e com diversas faces, demonstrando sua capacidade de adaptação e reinvenção através dos anos. E a arte, a literatura e o cinema podem até rodar em ciclos, mas no imaginário popular, se existe algo que vive para sempre, são os vampiros. Como esquecer a febre da saga Crepúsculo e das séries The Vampire Diaries, True Blood e Buffy, a caçadora de vampiros, que até hoje possui uma legião fiel de fãs. E tem muita gente que diz que eles são coisas da década passada, tá, minha gente? Mas o sucesso incontestável da segunda temporada de Entrevista com o Vampiro na Amazon Prime é a pedra fundamental que sustenta uma única e empolgante verdade. Estamos mais uma vez vivendo um ponto alto dos vampiros no entretenimento. Mas esse vampiro contemporâneo aí, aquele que conhecemos e oferecemos nossos pescocinhos, é bem diferente daquele das lendas. Saiba você que o mito das criaturas sugadoras de sangue se perde aí na aurora dos tempos. Desde sempre, os mais diversos países e culturas contam com a presença destes seres. Da antiga Babilônia, às lendas judaicas, da Roma à Grécia Antiga, do Egito à China, existem histórias sobre vampiros que aterrorizam e espalham a morte por onde passam. Ironicamente, o vampiro ocidental surgiu em plena Era da Razão. O século XVIII, conhecido como o século das luzes, foi palco do iluminismo, aquele movimento que pregava o uso da luz, da razão, contra as trevas da ignorância. E é mais ou menos aí nesse contexto que os vampiros eram um tema que despertava calorosos debates na Europa. Teólogos argumentavam que os vampiros eram seres físicos que demonstravam a existência de uma vida após a morte. E foi no início do século XVIII onde dezenas de pessoas na Sérvia começaram a morrer misteriosamente ali, supostamente perseguidas por seus vizinhos mortos. Os povoados de Medveda e Kiziljevo estavam no epicentro aí desses rumores. Médicos austríacos foram até lá para investigar e prepararam relatórios detalhados sobre tudo o que descobriram. O mais bizarro é que os cadáveres acusados eram encontrados em perfeito estado, ou seja, sem nenhum indício aí de rigidez ou decomposição e com sangue fresco na boca. E por isso, seguindo o costume da região, eles tiveram uma estaca de madeira enfiada no peito e foram queimados logo em seguida. O historiador alemão Thomas Embon, autor do livro Vampiros, a origem do mito europeu em tradução livre, diz que foi assim que a palavra vampiro apareceu pela primeira vez em 1725, em um jornal austríaco chamado Isso Aí Que Vocês Estão Vendo. E os relatos de aparições de vampiros foram registrados aí em diferentes culturas ao redor do mundo, como a gente já falou, mas o termo vampiro ganhou mesmo popularidade na Europa Ocidental após esses relatos. E foi somente em fins do século XVIII e inicinho aí do século XIX que encontramos o modelo milenar com a estética da época, a dos contos de terror da Gothic Novel, que nos deu os grandes clássicos, como Drácula, O Médico e o Monstro e Frankenstein, além das telas de Goya e os contos e poemas de Goethe.
E foi assim que o vampiro ganhou o status literário. No ano de 1819 foi publicado The Vampire, um conto escrito por John Polidori. O conto deu origem a Lord Ruthven, um aristocrata viajante de olhos cinzentos e frios e tez lívida, que parece querer provocar angústia nas criaturas mais frívolas. E ele atraía mulheres inocentes para se alimentar do seu sangue com a força sobre-humana, e também a luz da lua podia curar este mini querido. Esse aí é considerado, aliás, por muitos como a base da ficção moderna sobre o vampiro. E em 1897, o vampiro finalmente se tornaria imortal pela pena do escritor Bram Stoker. Stoker criou aí um ser diabólico que poderia ser derrotado pelos símbolos católicos e criou também a sensualidade no relacionamento entre o vampiro e a sua vítima e esse elo profundo que se forma com a vítima que bebe o sangue do vampiro. Essa necessidade de descansar no caixão com a sua terra nativa e também da necessidade do convite para entrar em locais privados como as residências. E também o icônico fato de que vampiros não podem ser refletidos em espelhos. E a cereja do bolo foi realmente ligar o personagem mítico a um personagem histórico real da Transilvânia. Vocês sabem do que eu tô falando, né? O Príncipe Drácula. Conhecido por Vlad Berazab ou Vlad Draculeia, ele governou a Valáquia, um distrito aí da Romênia, durante o século XV. E Draculeia era conhecido pelo seu caráter sanguinário e também pelos seus métodos de tortura. E foi assim que Stoker criou o estereótipo do vampiro que a gente conhece, o Conde Drácula. E a partir dele, centenas de romances, contos e histórias em quadrinhos foram criados. A literatura, aliás, moldou e transformou o monstro até o século XIX. Porque a partir do século XX, o cinema assumiu o processo de criação do vampiro e a consolidação da sua imagem, transformando aí ele sempre e cada vez mais. Entre muitos, um exemplo é a mudança na imagem do vampiro em Nosferatu, de 1922, e Drácula, de Bram Stoker, de 1992. Respectivamente aí as visões dos diretores Murnau e Coppola. Os filmes feitos com 80 anos de diferença trazem as marcas de seus períodos e também a possibilidade da análise como representação dos medos ou anseios de sua sociedade. E atualmente na literatura e no cinema e principalmente na televisão, o vampiro é representado cada vez mais jovem, mais sedutor e humanizado também, acredite se quiser, consequência do sucesso de Anne Rice e suas crônicas vampirescas, que com Entrevista com o Vampiro, publicado em 1976, trouxe a narrativa com o vampiro como protagonista, buscando a razão para a sua existência e a compreensão da sua natureza. Então deu para perceber que o tema em si é inesgotável, né, meu povo? E é extremamente atraente também. Enquanto você pensa aí em qual é o seu vampiro favorito de todos os tempos, eu vou para um intervalo rapidinho e volto já. Edward Cullen, né, gente? Edward Cullen é o maior de todos. Crepúsculo, óbvio. Todo mundo concorda com isso? Edward Cullen. Tá, vocês não concordam, mas é o Edward Cullen, tá? Pois é, Bloody Banks nas telonas desde os anos 20, com o novo auge da transição dos anos 80 para os anos 90 e uma nova roupagem aí, a virada do milênio, os vampiros são protagonistas, não tem jeito, né? E mais recentemente não deu para segurar a empolgação gerada por anúncios como o novo Blade da Marvel e o aguardado remake do clássico Nosferatu. Por isso mesmo que eu vou chamar ela, Tutuia Coisa Linda, chega aqui com o Guia Nerdice cheio de dicas sangrentas e vampirescas pra você. Diz aí, Tutuia! E hoje no Guia Nerdice vamos falar aí sobre
grandes caçadores de vampiros e seus inimigos. E também o retorno deles no cinema. Se você gosta de ação, muito vampiro, lobisomem, tudo junto e misturado, Van Helsing é o filme. Olha, é um clássico. Hugh Jackman interpreta aí o lendário caçador de vampiros, que enfrenta aí ninguém menos que Conde Drácula. O filme ele se tornou ali um clássico por ser um pouco ali exagerado, mas quem se importa? Eu quero ver vampiro, eu quero ver monstro, eu quero ver cena de ação, e Van Helsing entrega tudo isso e muito mais. Van Helsing tá ali disponível na Netflix. Gave him wings. And uncover a secret he never imagined. Castle Dracula. Hello, Gabriel. Van Helsing. E a minha próxima indicação aí é Anjos da Noite, com a linda Selene ali, uma vampira que usa muito couro, muito preto, usa ali 2 pistolas ali pra combater o mal. A franquia ela mergulha ali nas trevas da guerra entre vampiros e lobisomem. Os filmes têm uma pegada ali bem de novela, com brigas de família e muita emoção, sabe? Anjos da Noite é o clássico, ele entrega tudo, muito sangue, muito efeito especial. Tem ali realmente aquele clássico de pegada de filme de vampiro. Anjos da Noite você encontra na Max. Eles são muitos. Eu pareço preocupada? Pegaram o seu sangue. Vem pegar. E eu vou falar agora de um filme de vampiro mais recente, tá? Eu tô falando de Renfield, estrelado aí por Nicolas Cage. Em Renfield a gente acompanha ali o assistente leal ali do Drácula, que ele tenta ali se libertar das garras do mestre. É um filme que mistura ali comédia com terror de forma única. Ele é muito bom, tem muito sangue ali, uma comédia ali, o filme é realmente muito bom de se ver. Fora que tem Nicolas Cage ali interpretando Drácula, que é um evento à parte. Renfield consegue ser assustador e engraçado ao mesmo tempo. E você consegue assistir na Globoplay. I am enough. I deserve happiness, and I take full charge of Bless you, Mr. Renfield. Oh, God bless you, Nun. You're a hero. Robert Montague Renfield. Let me explain. I work for Dracula. Count Dracula? Mas e o futuro dos vampiros no cinema? Temos aí Blade, o caçador de vampiros, que está de volta, mas aí que sabemos que ainda não tem data. Mas a Marvel aí tá insistindo pesado em trazer de volta o Blade aí de uma forma moderna e brutal, como a gente já espera. Marvel, eu quero esse filme aí na minha mesa amanhã, tá? Vamos acelerar. E pra fechar com chave de ouro, tem aí o remake de Nosferatu, que vai estrear ainda esse ano nos Estados Unidos. O que vai trazer aí o clássico, que é o primeiro dos primeiros aí de filme de vampiro. Ele vai resgatar aí o terror gótico e com William Dafoe aí no elenco, com certeza vai ser sucesso. I'm ready. E essas são as minhas indicações de hoje. Agora, se você quer saber muito mais sobre filmes e séries, eu te indico me seguir lá no Instagram, @tutuia.com.br, que eu tô indicando filmes e séries por lá todos os dias. E eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo Guia Nerdice. Cheiro! Dicas devidamente anotadas, perfeito, aliás, para essa época do ano que a gente tá, né? E ó, terrorzinho gostoso demais, tá? Para as covardes como eu, é sempre bom assistir de luz acesa e com alguém do lado. Mas me diz aí o que é que vocês acharam da nossa edição vampiresca do Nerdice de hoje. Conta pra gente, porque aqui no Nerdice você já sabe, né? A gente segue na nossa jornada em busca da democratização do conhecimento e da cultura e também das loucuras da nossa cabecinha. E ó, aliás, a gente quer saber de você se você tem temas que você quer ver por aqui e também se você tá curtindo essa segunda temporada do Nerdice.
Então não deixa de me contar nas nossas redes sociais. Aliás, não esquece de deixar o seu like, comentar tudo e também compartilhar com todo mundo, tá? A gente se vê na próxima. Tchau! Como esquecer a febre da sagra Kizilgevo?